Perfeito, vamos começar então uma atualização aí do que tem na macroeconomia, no Bitcoin e outras oportunidades aí de ativos que estão na reta. Hoje aí para o dia 17 a gente vai ter o CPI alemão aqui, nada que influencia muito o preço. A gente vai ter o Core CPI do Canadá às 10h30 da noite, hoje do dia 17. Aí pro dia 18, CPI às 4 da manhã, aqui do Reino Unido. E de outras, vamos ver, que pode estar influenciando principais vendas no varejo, aí aqui da parte do Estados Unidos, às 10h30 da manhã, que pode estar dando uma chacoalhada aí no preço, considerado já mais de alto impacto nos gráficos. Mudança de emprego da Austrália, 9h30, ainda do dia 18. Isso aqui são coisas que geralmente não afetam o preço. Mas aí, na quinta-feira, dia 19, às 10 da manhã, a gente vai ter licença de construção, reivindicações iniciais de desemprego. Aqui mexe gráfico. Então, quinta-feira aí, nas 10 da manhã, 10h30 da manhã, é o primeiro dia que a gente vai ter dados que de fato pode mexer no preço. E aí, às 20h35 da noite, o membro do FONC, esse Williams, ele vai falar. Pode trazer alguns dados. Aí, na sexta-feira, então, vai ter vendas de casa existente às 12 e aquelas posições especulativas sempre aí que a gente vê no final da tarde. Então, essas principais aí que a gente viu é às 10h30 da manhã dos próximos dias, agora que sai algumas, principalmente aí da quinta-feira. Vamos acompanhar e vamos fazer uma live também para ver como é que vai ser. Agora, olhando para esse movimento que o Bitcoin está fazendo, olha só. O Bitcoin tem toda aquela estrutura de suporte dele ali para trás que ele conseguiu passar e se encontra acima dessa região agora pelo gráfico diário. Então nós tínhamos fundos aqui, fundos, topo, e ele passou essa região e agora, pelo que dá para ver, estamos testando essa região de resistência aqui na casa dos 21.300. Ele tenta passar por aí, o pessoal despeja, tenta passar e despeja, enquanto isso aí tá aprendendo a galera. Eu vejo que aqui é uma região onde provavelmente nos próximos dias a gente vai ter um mergulho do preço até a casa dos 20.250, que é o último fundo que o preço marcou aqui. E existe muita liquidez, muito stop do pessoal aqui nessa região. E um dos motivos para isso é o quão esticado está o gráfico diário, né? E o gráfico diário ele já começou a entrar no movimento de deriva nessa faixa de preço. Acho que seria interessante do ponto de vista de um movimento que ele é meio atípico, né? Maior do que o normal. Ele já dá uma corrigida aqui para fazer essa próxima onda e conseguir passar esse topo. Então, a gente começar a se deslocar até a casa dos 25 mil dólares a unidade do BTC. Ali vai ser uma das regiões mais importantes para nós ver se ele consegue passar e se colocar acima dessa faixa de preço. E aí na quinta-feira, as reivindicações iniciais de desemprego pode dar uma atualizada para nós, se vai ter alguns dados que começam a vir já para ajudar o mercado e esses dados saírem positivo, né? Lembra que notícia marcada, quem era para saber já sabe. Então, existe aqueles cenários que nós estamos até planilhando eles de tem vezes que a notícia sai boa e o mercado já estava subindo e os caras usam para despejar na hora. Na última vez que isso aconteceu, mesmo ela vindo boa e o mercado já estando subindo, eles venderam um pouquinho, mas depois o mercado continuou subindo na sequência e fez ali o seu pivô de alta, que confirmou o pivô do semanal. Então, quando a gente fala dele descer, buscar os stop aqui embaixo pelo gráfico de 4 horas, eu vejo que essa busca por liquidez aqui de vir pegar a galera, ela seria acompanhada de uma rápida explosão na sequência para cima do preço. Isso por conta do fechamento do semanal bem acima dos fundos anteriores. Ó,
o semanal dá viés de continuação, e dá viés que não vai parar por aqui. A gente só teria daí essa montagem de posição dos maiores players. E aí seria um refino deles ali, né? Aquela última puxada para baixo. Porque imagina, todo mundo que tá nessa posição, que nem nós estamos olhando ela aqui agora, ó. Pegar, por exemplo, um gráfico de 4 horas. Olha quantas vezes ele tá marcando o topo, tá fazendo levemente um rompimentinho falso de topo aqui e tá voltando estopar a galera dos tempos gráficos menores. Enquanto isso, tá juntando o stop da galera aqui. Mas eles não foram estopados, a mesma coisa para cima e tá formando meio que uma cunhazinha. É uma deriva, né? Subiu forte e tá subindo mais fraco. Eu vejo que uma, duas em 10 dessas derivas, o preço consegue fazer isso aqui e subir, continuar subindo. Aqui eu vejo que é o caso da Solana. Solana Sol tá com as melhores oportunidades que eu tô vendo ela nos gráficos agora, para entregar assim mais de 50% de alta. Ela tá um pouco mais tranquila, ó. Ela fez até uns rompimentos falsos de topo aqui e ela ficou buscando o stop da galera. Ali em cima, ó, dela não conseguiu voltar mais. Só que o interessante que eu vejo no gráfico da Sol é quando a gente olhar pelo um diário, por um tempo gráfico maior assim, nessa movimentação dela. Ela também é um ativo que ela tá muito próximo de se colocar para dentro do fundo anterior dela aqui, ó. E diversas vezes que a gente viu o ativo subir costurando assim, formando o fractal do jeito que tá, vai ser muito fácil para eles empurrarem e ela romper essa região dos 200, dos 27, 25 ali, que é onde a gente tem esses fundos aqui atrás. E quando ela fizer isso, se ela fizer isso, a gente provavelmente vai ter uma rápida explosão do preço, que ele vai sair da casa dos 25 e vai buscar a casa dos 35. Então nós estamos falando aí de uns 40, 50% de alta num primeiro movimento. E ao longo do tempo, eu vejo ela buscando a casa daquele topo lá atrás, que é como se fosse a casa dos 25 mil no Bitcoin. E aí, dessa região aí onde ela tá para cima, é 100% de alta que ela tem para entregar, até buscar o stop de quem ficou preso aqui para cima aquela vez, ou stop de vendido, posições. Porque daí se o preço ele dá essa esticada aqui depois, e ele congestiona aqui um pouquinho, ele... Aqui assim os caras têm liquidez para despejar grandes quantias e botar o preço para mergulhar de novo. E pode acontecer de fato as coisas ficarem um pouco melhor e ela conseguir passar essa região para continuar. Mas eu vejo como uma das faixas mais fortes de venda para os preços esses movimentos aqui. E aí vocês vão ver que vários e vários ativos estão nesse mesmo padrão, né? Eles fizeram fundo junto com o gráfico do Bitcoin, perdeu esse fundo e agora está voltando a testar esse fundo. Então é esse o caso da Sol aqui. Vamos deixar ela marcada aqui. Deixar marcado ali com uma faixa de venda na casa aí dos 46, 47 redondo. Ah, tem outra que tá impressionando aqui. Ela não foi buscar tanto lá para baixo. E para quem viu o último vídeo que tá no canal, que é o que a gente postou dela, que ela tava para fazer um repique em alguma região por aqui e dar esse gatilho. Desde o dia que a gente fez o desenho marcando esse fundo, marcando essas estruturas, ela chegou a subir 50% de alta também. E ela é uma das moedas que eu vejo também buscando a casa ali dos 35 centavos. Então, para mim isso aqui foi mais uma busca de liquidez aqui por cima. Em algum momento a gente vai mergulhar junto com o Bitcoin ali para ela voltar a buscar a casa desses 35 centavos. E esses movimentos de alta que aconteceram aqui foi só assim fazer mais uns entrar comprado nesse movimento, porque deve ter muita gente que entrou comprada aqui, que vai estar entrando comprada aqui, pessoas sem stop, pessoas alavancadas que vão estar com liquidação aqui por baixo desses fundos. E essa liquidação vai mostrar em análise de sentimento que vale a pena as baleias começar a vender um pouquinho mais, despejar no topo aqui já e começar a ajudar no movimento de queda até ela vir buscar os stop para depois possivelmente a gente fazer um trap e aí estourar para cima.
Essa é a dominância do gráfico do Bitcoin pelo 4 horas. Perdão. Perdão, não é não. Peraí. Agora sim. A dominância pelo gráfico do 4 horas aqui. Nota que alguns meses no passado aí nós tínhamos olhado para essa faixa que ele estava batendo no fundo anterior. Ele fazer esse pivô de baixo, ele conseguiu encaixar o pivô de alta. Ele foi perto de testar fundo. Aí, olha o que a gente vê aí pela dominância do Bitcoin, para mostrando se tende a ficar mais forte o Bitcoin ou as altcoins, né? Se tá saindo o dinheiro do Bitcoin ou se tá saindo das altcoins. Nesse momento, a gente vê a dominância do Bitcoin fazendo um pivô de alta, topos e fundos ascendente, uma congestão e acelerando também. Tu vê que primeiras estruturas de resistência a gente vai ter ali na casa dos 43,8 até 44 faixas de venda aqui, regiões que o Bitcoin tende a dar uma segurada. E as próximas faixas, elas vão estar daí de fato no topo aqui em cima, nessas regiões, perto ali dos 47 redondo. E na faixa ali dos 48. Então o Bitcoin aí tem um movimento fortinho para fazer aí pela frente. E aí é aquele movimento como se fosse um elástico, que o Bitcoin sobe fazendo um movimento de alta, ele sobe e depois as altcoins sobem junto, né? Aí ele desce e depois elas descem junto. Foi exatamente isso que a gente viu. E para quem tem o TradeView pago, as outras plataformas, se tu pegar e duplicar a tela e colocar, por exemplo, o Bitcoin no ciclo lá até 2021, tu vai ver que foi bem isso, né? Quando ele marcou o topo lá no 67, ele começou a cair para casa dos 50, ainda tinha algumas altcoins subindo, né? Elas ainda estavam no embalo dele. E aí quando ele começou a puxar, ele começou a trazer elas depois junto. E a gente vê isso de fato acontecendo em outros tempos gráficos, né? Agora nos últimos dias, ele já estava meio que para voltar um pouquinho aquele movimento dele e ainda tinha algumas rompendo o topo, que nem a gente foi acompanhando aqui. Então a gente tem o DXY, índice da moeda dólar americano. Ele tocou na base dessa cunha, que nós estávamos olhando ela aqui. E agora que ele tocou nessa faixa de preço aqui, que é a terceira vez que ele toca aqui, o pessoal começou a comprar um pouco. E a gente espera que ela venha para dentro desse canal, tocar metade ou até venha puxar um pouco mais para baixo, até tocar exatamente esses fundos aqui na casa dos 101.030, 101.050, que é uma região de suporte. Então, se ele bater por aqui e começar a subir, o Bitcoin tende a corrigir um pouco e de fato ele já está nessa região agora. Aí a gente tem o gráfico do S&P 500 testando exatamente ali essa faixa de venda do canal aqui. Vou colocar ela mais forte que fica melhor de nós ver. Ó. Se nós for pegar daí exatamente o topo aqui com esse topo, ele vai travar certinho nesse. E aí, nesse ponto de vista, a gente ainda tem ali um movimento de mais alguns dias, até o final de semana, para ele subir até encontrar de fato essa resistência. E aí a gente vê se isso já vai querer formar uma figura de reversão daqui, encaixar um pivô de alta, fazer pullback por cima e vir buscar topo, ou se ele falhará nessa faixa de preço e a gente vai voltar a testar essa estrutura de suporte para depois tentar fazer o pivô de alta. E aí ter aquela possibilidade dele perder e estopar todo mundo que acha que vai subir ali, e aí o mercado desabar, afundar na sequência para mais um ciclo de baixa. E aí da mesma forma a gente tem Nasdaq também testando essa linha de tendência de baixa, está muito próxima dela, e isso aí que fica complicado para nós, e também avisa aí que o Bitcoin ele tá para fazer essa correção ali do 4 horas que nós estamos vendo. Talvez ele, se ele não fizer agora e ele quiser continuar subindo, ele vai fazer ela um pouco mais acima ali, que daí isso aí já desencadearia esse movimento de alta das altcoins. Então tem essa brecha, né? Tem essa brecha de nós pegar essas posições em algumas altcoins
como a Sol que eu comentei com vocês. Só o SDT aí, pra gente ficar de olho e pegar esse descanso dela aqui, encontrar uma sobrevenda por um gráfico de 1 hora, 15 minutos, porque vai ter um stop bem curto e tu vai ter um alvo de até 100%, uma parcial em 50% de lucro. Isso aí é fora da curva, né? Vamos estar olhando aí para montar essa posição junto. Então, pelo investimento de tempo aí, pelo trabalho, só peço que tu deixe o like. E aí, quarta-feira, às 20 da noite, a gente vai fazer aquela live atualizando todas essas posições aqui de moedas com uma boa classificação, com projeto, com equipe e que vale a pena a gente observar. Tem muitas aqui e todas elas estão nessa sequência aqui que nós queremos fazer, então, a carteira de hold. Assim que o Bitcoin confirmar esse pullback ele por dentro dos fundos anteriores, aí a gente já começa a estruturar isso aqui junto.